Olá, estamos de volta com o Pernambucast, o podcast da revista Algo Mais. Eu sou Cláudia Santos, editora da revista Algo Mais, e hoje nós vamos conversar sobre dois temas muito importantes para a nossa saúde mental. Um deles refere-se àquelas pessoas que ficam mais entristecidas nesse período de final de ano. E o outro é sobre o começo do ano, quando estamos mais abertos à autorreflexão, a fazer projetos. E como é que a gente pode aproveitar, né, esse período para planejar uma vida com mais propósito? Problema que todo mundo enfrenta, né? Eu sou Rafael Dantas, repórter da revista Algo Mais, e hoje quem é o nosso convidado para falar sobre esses temas é o psiquiatra Amaury Cantilino. Seja muito bem-vindo, doutor Amaury. Poxa, Rafael, Cláudia, fico super satisfeito de ser convidado para esse podcast. O tema é super interessante, né? Já estou aqui entusiasmado para começar essa entrevista. Então vamos lá, né? Olha, vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Amaury Cantilino. Ele é psiquiatra, é mestre e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE. Foi professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE durante 11 anos e presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria no período de 2020 a 22, em plena pandemia, né? Isso. É preceptor da residência em psiquiatria do Hospital das Clínicas, da UFPE. Possui mais de 100 artigos publicados em periódicos científicos e 4 livros editados, entre eles Transtornos Psiquiátricos na Mulher, pela editora Artimed, que foi finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024. Além disso, ele é também saxofonista. Imagine, ele sabe administrar bem o tempo. Ah, mas na música e da vida sou apenas um amador. Doutora Mauri, é um prazer recebê-lo aqui no Pernambucast. Nós estamos nesse período, né, de fim de ano, caracterizado por esse momento de festas, de confraternização. Mas algumas pessoas, nessa época do ano, elas ficam mais melancólicas, mais entristecidas. Por que que esse sentimento aflora nessas pessoas? Existem inúmeras situações que podem provocar esse tipo de sentimento, né? O principal é que esses períodos são períodos que remontam à ciclicidade, é o final de um ciclo. Uhum, E sempre que a gente fala de final de um ciclo, é o final das oportunidades que a gente tinha de colocar alguns projetos adiante, colocar algumas ideias que a gente tinha à frente. E aí, quando o tempo vai acabando, a gente vai percebendo que boa parte daquelas coisas que a gente gostaria de ter feito, a gente não fez ainda. Aquelas situações existenciais que a gente gostaria de ter mudado, a gente não mudou. E aí algumas pessoas se sentem muito por causa disso. uhum. Outra situação é que durante o final de ano, as pessoas começam a se conectar muito mais em termos pessoais. A gente vive um momento de vida que é muito recheado de conexões que são, digamos assim, de trabalho, Uhum. né? Ou conexões virtuais. E aquelas que são familiares, aquelas que são de amigos, a gente vai deixando mais de lado. É curioso como quando chega no final do ano, a gente vai relembrando dos amigos, relembrando Uhum, daquelas conexões que são mais profundas, né? Dos uhum. familiares também. E aí, muita gente começa a se perguntar assim, quando sai o trabalho, quando sai o corre-corre da vida, o que é que fica? Ou quem é que fica? Com quem eu vou me confraternizar? Com quem eu vou encontrar no Natal? Com Uhum, quem vai estar presente na minha festa? Ou eu vou ser convidado para qual festa? Uhum. Outro aspecto importante também, por falar em festa. A festa uhum, do Natal ela é muito simbólica. uhum, Ela é simbólica porque diz para a gente assim, quais são as conexões mais profundas que eu tenho, sobretudo familiares ou de amigos que são mais profundos. E aí, nessas conexões, muitas vezes a gente vai remontar eh, algumas mágoas, algumas angústias, algumas relações que ficaram mal resolvidas no passado, alguns encontros que a gente sabe que são pessoas que às vezes são pessoas que são mais invasivas, que são pessoas que perguntam coisas que a gente não gostaria. Tem até essa coisa da polarização política também, né, que acabou provocando fissuras em algumas relações, né. Sem dúvida, né, estragando boa parte delas, fazendo com que as pessoas colocassem isso Uhum, acima do uhum, próprio amor, né, uhum, fraternal. E aí, no final das contas, assim, a gente vai também se deparar com situações que podem ser potencialmente tensas, e se a uhum. gente pensa também em situações familiares, também tem aquelas situações inversas, que é quando a pessoa não tem essas relações.
Então, a solidão hoje é um problema importante para boa parte das pessoas. E as pessoas percebem muitas vezes que falta, né, aquele ente querido, de que faltam aquelas pessoas que outrora fizeram parte do Natal dela. E essas pessoas podem ir desaparecendo. Hoje em dia a gente tem famílias cada vez menores, né? Então, consequentemente, a gente tem que cuidar cada vez mais dos poucos familiares que restam, né? Para que a gente tenha um final de ano junto às pessoas que gostam da gente. Uma questão complexa. Até que ponto o ambiente social que a gente tem vivido, assim, dessa tamanha pressão, né, de resultados, né, que o resultado depende da gente, e chega nesse final de ano que é o momento que a gente faz aquele balanço, né, do que é que aconteceu, do que é que a gente conseguiu cumprir de meta ou não. Até que ponto esse contexto social ele contribui para esse entristecimento de final de ano? Eu acho que bastante. Hoje em dia, a gente tem um mecanismo de comparação que é muito forte, que são as redes sociais. Então, os meus resultados, eles são muito baseados no que eu observo dos resultados dos outros. Seja em termos de lazer, seja em termos sociais, seja em termos de conquistas de trabalho. Hoje ficou muito fácil eu me comparar com as pessoas. Infelizmente, as redes sociais não são parâmetros exatos do que seria a média, né? As pessoas sempre postam o que há de melhor nas suas vidas, mas só que assim é impossível que a nossa cabeça consiga detectar facilmente esse viés que a gente está assistindo ali. Então, assim, essa pressão toda, ela é muitas vezes colocada pela sociedade, mas não é infrequente que seja colocada por nós mesmos. Existe uma área de estudo dentro da psicologia que eu acho muito interessante, que é a área de estudo do perfeccionismo. E aí, quando a gente fala em perfeccionismo, a gente fala em pessoas que colocam padrões muito altos de objetivos, né, de propósitos, e aí, consequentemente, como esses padrões são muito altos, elas ficam constantemente frustradas, porque não conseguem atingir esse padrão. E boa parte das vezes o perfeccionismo é o perfeccionismo autodirigido. É a pessoa que se cobra. É a pessoa que coloca essa régua lá em cima. Às vezes não é nem a sociedade. Existe também uma coisa que a gente chama de perfeccionismo prescrito socialmente. Ou seja, é o que a pessoa imagina que os outros querem dela, que a sociedade espera dela. E ela fica o tempo todo também correndo atrás de algo para ter uma determinada reputação, ter uma determinada importância social, ter uma determinada quantidade de bens para poder mostrar à sociedade, para ser incluído em determinados grupos. E tem também o perfeccionismo que a gente faz heterodirigido para as pessoas que estão próximas da gente. Quando a gente é exigente para aquelas pessoas que são próximas. E às vezes a gente pode desgastar muito as relações das pessoas queridas ou das pessoas que são colegas de trabalho ou funcionários, quando a gente faz um nível de exigência que é maior do que a pessoa pode dar para a gente. E a gente pode o tempo todo também estar se frustrando e se enraivecendo por causa dessas pressões que a gente coloca em relação aos outros. Então, na verdade, pressão social, eu acho que é algo que é bem global, porque envolve a sociedade, mas envolve também, sobretudo, o indivíduo que às vezes não se contenta em criar regras que sejam razoáveis para si, sem precisar ficar atendendo a essas prescrições que ele imagina que a sociedade tem em relação a ele. Eu lembrei agora da nossa entrevista da Sociedade do Cansaço, né, que se falava muito do desempenho, né, que aí é uma pressão que é muito interna, né, não é nem, como você falou, né, uma pressão externa, mas a gente tem, parece que esse chip hoje em dia de que nos cobra, né, a gente se cobra mesmo assim por esse desempenho, por esse perfeccionismo. É verdade, é verdade. E engatando essa questão do trabalho, da sociedade do cansaço, né? Nesse período também existem alguns profissionais que trabalham bastante, né? Como as pessoas que trabalham no comércio, né? Além disso, tem aquelas pessoas que têm o recesso do final de ano, mas que precisam adiantar os trabalhos, né? Para poder ter a folga, né? Como é que essas pessoas podem fazer para, de repente, não entrar numa situação de burnout no final do ano? Existe algo que a gente não vai deixar de levar em consideração, que a gente Uhum, vive uma sociedade que valoriza muito a produção, uhum, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos 20 ou 30 anos, no mínimo, mas talvez sejam até mais algumas décadas atrás, mas que se intensificou muito uhum, recentemente. E aí todos nós estamos inseridos nessa cultura
do quanto mais eu faço, mais valor eu tenho. Uhum. E aí a pessoa passa a ocupar quase que todo o seu tempo em prol de um checklist de tarefas que ela vai executar. E aí o que é que acontece? Muitas vezes assim fica faltando espaços para o viver de fato. Uhum. E aí o que é que a gente precisa fazer? Porque o burnout é uma realidade, Uhum. né? Quando por mais que a gente goste de alguma coisa, Cláudia, se Uhum. a gente faz aquilo ali em excesso, aquilo ali começa a enjoar. Te contar um caso pessoal. Uhum. Quando eu vim morar em Recife, Uhum. eu sou do interior, quando eu vim estudar Ah, aqui é? no De que Recife, cidade? sou de Garanhuns. Ah, certo. E eu vim estudar aqui no Uhum. Recife, enfim, e aí morava sozinho e comia mal, tal, arranjei uma Uhum. namorada. Uhum. E aí, finalmente, a minha sogra me chamou para comer na Uhum. casa dela e eu comia Sim. cuscuz, tá? Eu adoro cuscuz. Uhum. Adorava cuscuz. Sei. Aí eu telefonei para minha mãe, aí disse: Uhum. Mãe, minha sogra fez um cuscuz tão gostoso para eu comer. Uhum. Minha mãe foi enciumada. Quando eu fui Uhum. passar minhas férias de julho em Uhum. Garanhuns, Ah. foi cuscuz de manhã, de tarde, de noite. Acabou as férias de janeiro, eu não aguentava mais cuscuz. Então, Sei. qualquer coisa que você faça, que seja Aham. em excesso, Sim. afoga, né? Aham. Então, mesmo que você goste muito do seu trabalho, mesmo que você fique muito satisfeito e realizado com as suas produções, Uhum. a depender da quantidade e do quanto você vai ocupar e não deixar espaços vazios para uma reflexão, para um descanso e tudo mais, Uhum. você vai começar a enjoar daquilo ali. Então, aquilo que te provocava, às vezes até prazer ou realização, começa a Uhum. dar irritação, começa a dar aquela sensação de nervosismo, de ansiedade, de angústia por ter que, entre aspas, enfrentar, né, algo que você imagina que vai ser difícil transpor. E aí a gente precisa criar mecanismos para que a gente tenha determinados tempos que sejam inegociáveis. Eu Uhum. gosto de utilizar essa palavra com meus pacientes. Quais Uhum. são os tempos da sua semana que são inegociáveis? Uhum. Quais são as atividades que você vai fazer na sua semana ou no seu dia que você não vai negociar também com ninguém? Não vai estar à venda. Uhum. Né? Eu, por exemplo, tenho meu exercício físico. Eu adoro Uhum. jogar tênis. Uhum. Então, assim, toda terça-feira, quinta-feira, de Uhum. 7 às 8, pode aparecer o que for que eu não vou aceitar. Esse tempo não está à venda. Esse Entendi. tempo não é um tempo de produção. Uhum. Esse é um tempo dedicado à minha prática esportiva, à minha prática de exercício físico. Uhum. E aí é importante você separar aquele tempo, que vai ser aquele tempo para as coisas que você valoriza. Se você valoriza o encontro familiar, se você valoriza o encontro social, se você valoriza um momento de meditação, você precisa reservar esses espaços na semana. Isso tem que ser uma coisa intransigente em relação a às suas respostas em relação ao que vem no ambiente. Uhum. Porque as demandas de trabalho hoje em dia são, acho que, infindáveis. Se você for uma pessoa responsável, né? Se você for uma pessoa, né, que se coloque à disposição, não vai faltar demanda. Então, assim, necessariamente você vai ter que exercitar o não. Talvez seja uma das palavras mais difíceis de serem ditas, embora seja super curta, né? Uhum. É Algumas, verdade. às vezes eu digo para alguns Uhum. pacientes que nitidamente acontece isso. Parece que o sim já está pronto Uhum. quando alguém pede alguma coisa para você. Mas você tem que formar quase que o inverso. É como se o não tivesse que estar pronto e depois você considera o sim. Na sociedade que a gente vive hoje, nessa cultura que a gente está inserida, é mais ou menos assim que a gente precisaria refletir. Uhum. Então, primeiro eu penso não e depois eu me questiono por que deve ser sim. E não o contrário, porque depois que você Sim. disse o sim, aí vem uma porção de coisa atrás desse sim, né? Entendi. É a velha questão de saber colocar limites, né? Exatamente. Que Que é nem um sempre aprendizado contínuo. Exatamente. Nem sempre é fácil, mas assim, quando Uhum. a gente aprende, quando a gente tem essa coragem, é como se as outras pessoas começassem a se acostumar com isso. Uhum. E a Uhum. gente precisa também educar as pessoas que estão no nosso entorno. Sim. É a gente que tem que informar para elas até onde a gente consegue entregar, até onde a gente consegue dar. É para elas que você tem que informar que na sua terça-feira à noite vai ter determinada atividade que vai ser inegociável. Uhum. Aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Hum. Há 2 semanas atrás, um grande amigo me chamou para uma situação que era uma situação de trabalho, algo que, teoricamente, até eu teria uma consideração em ir para aquela coisa, mas caiu exatamente na hora do meu tênis. Sim. E aí ele fez: Amaury, eu quero muito que você vá.
Aí eu fiz, poxa, porque nessa hora eu tenho um compromisso. Uhum. Aí ele olhou para mim e fez, é um compromisso de trabalho, é? Aí eu fiz, não, é mais importante do que isso. É, porque já é natural, né? É. Quer dizer, né? As pessoas colocam assim como se o trabalho fosse mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida, né? Não é que não seja importante, é Sim, super claro. importante, pode ser uma fonte de prazer, de realização, de ser útil para o mundo, né? Acho que trabalho é uma das coisas melhores que tem, né? Quando a gente faz a composição do que é que tem que ter durante a semana. Eu adoro o trabalho e a ideia de que o trabalho ele é um instrumento, me faz, né, ser um instrumento útil para as pessoas, né? No entanto, se eu não cuido desse instrumento, se eu não cuido dessa máquina, fatalmente ela vai embora cedo e eu não vou conseguir, A né? gente é atropelado por ele, né? Pelo trabalho, se tomar cuidado, é mesmo. Embora eu não advogue que o descanso tenha que ser necessariamente para retomar as energias para o trabalho. Sim. Não, o descanso ele tem que existir pelo valor do descanso. Uhum. O exercício físico tem que existir pelo valor do exercício físico. Não é porque você vai ficar mais forte para o trabalho. Tá? É porque ele é importante, porque as relações sociais são importantes, porque as relações familiares são importantes, porque os pilares todos da vida são importantes para que a gente se mantenha em pé. Então, cada pilar desse é importante por si só e não por causa do outro. É a famosa vida além do trabalho, né? Se fala muito sobre isso, né? Que a nossa vida não se resume ao trabalho. Então, Amaury, eu acredito que nesse final de ano, essa tristeza, ela está muito associada também a esse cansaço, ao excesso de atividade que a gente vai tendo ao longo do ano. Mas, para não falar somente do negativo, assim, como é que a gente pode transformar esse momento de final do ano num momento de uma oportunidade, né? De rever, né? De tentar identificar o que é que tem nos incomodado para mudar, né? Para construir aí algum plano, uma meta para o ano seguinte. Olha, a tristeza, o mal-estar, a angústia são todos sentimentos muito importantes da gente ter. É curioso eu estar dizendo isso, né? Porque, teoricamente, você fica imaginando que um psiquiatra deve afastar a tristeza, deve afastar, né, sentimentos ou até crises depressivas. Mas os sentimentos, eles são sinalizadores do que é que pode estar acontecendo internamente com a gente. É a partir dos sentimentos que a gente vai escutar algo, vai voltar a atenção a algo que seja importante. Se a gente simplesmente silencia os sentimentos, a gente não vai entrar em contato com aquilo que pode ser relevante para a gente. Então, se eu noto que eu estou triste, se eu noto que não estou bem, eu preciso buscar, né, o que é que está acontecendo na minha vida que está me levando a essa insatisfação. Porque, como você falou, às vezes esses ciclos são oportunidades, né? Oportunidades de reflexão e de mudanças, né? Algo que possa alavancar a gente para um lugar diferente de onde a gente está. Não quero dizer com isso que o sofrimento ou a tristeza seja uma coisa necessariamente ruim, no sentido de que hoje eu escuto muito essa frase assim: poxa, eu não estou feliz. Eu não estou feliz com o meu trabalho, não estou feliz nessa situação. Bem, às vezes aquele período de sofrimento ou de instabilidade ou de mal-estar que a gente pode passar diante de uma determinada situação, desde que ele seja um período que faça sentido diante de um determinado propósito, ele é um período a ser suportado. Né? Porque a gente às vezes está se deparando com uma geração que não consegue fazer planos a médio e longo prazo, porque quando chega na parte desgastante do percurso, aí acaba mudando de caminho, mudando de percurso. Então a ideia não é mudar o tempo todo, mas perceber se aquela vida que a gente está vivendo de fato está fazendo sentido diante dos valores que a gente tem. E aí, quando eu falo em valores, é muito importante a gente fazer uma coisa chamada clarificação dos valores. O que é importante para a minha biografia? E aí eu costumo falar muito para os meus pacientes. Imagine que você tem lá, sei lá, 80 anos de idade, 90 anos de idade, e alguém vai escrever a sua biografia. O que é que você quer que esteja contido nessa biografia? No que é que você quer que você seja lembrado na sua vida? É como um pai que foi muito bacana, é como um filho que foi muito bacana, é como esposo, são as suas relações sociais. Poxa, porque fulano era uma pessoa que era muito... tinha uma energia boa, era um cara agregador.
ou é pelas suas atividades de lazer, né? Como você diz, a maioria tocava um saxofone, né? Ou é pelo seu trabalho, né? Ou é pelas suas vinculações religiosas, enfim, como eu falei, existem vários pilares na vida e a gente vai ter que clarificar quais são aquelas que vão ser as nossas prioridades. Geralmente, as frustrações, elas surgem diante de situações onde a gente está gastando muito tempo com algo que talvez não seja prioridades primordiais para a gente. E aí a clarificação de valores faz com que a gente reflita o quanto de tempo eu preciso para um próximo ciclo passar a dedicar aquilo que eu de fato valorizo muito. Porque senão eu passo a viver uma vida que, aí sim, prescrita socialmente, e não a vida que eu gostaria de viver. Obviamente que, às vezes, um valor vai conflitar com o outro. Meu dia tem 24 horas, né? Então, minha semana tem 7 dias. Eu não posso sair multiplicando isso para viver tudo que eu gostaria de viver. Mas a atenção ela deve ser muito focada quando eu percebo que eu estou fazendo muitas urgências e pouco investimento nos grandes projetos de vida, tá? Ou nas grandes prioridades de vida. Eu acho que essa é a oportunidade quando você fala assim de um novo ciclo surgindo e uma angústia surgindo nesse meio tempo entre o ciclo e outro, que nos impulsiona a fazer essa reflexão e a tomar medidas, tomar ações para poder mudar isso. Eu posso ter um tempo para falar sobre uma coisa que eu acho... Porque tomar ações não significa dizer que você vai chutar o pau da barraca. Sim. Tá? Porque isso parece infantil, essa colocação que eu faço aqui, né? Sim. Porque a realidade não é essa. A realidade tem boletos para pagar, tem, Sim, né? claro. Tem sei lá, o pai idoso para cuidar, tal. A vida vai colocando alguns limites que, assim, que faz com que a gente não possa tudo. A gente não tem uma liberdade completa, tá? Mas a gente precisa levar em consideração que as ações têm que ser tomadas e com uma virtude que é muito importante. Existem os 7 pecados cardeais, Sim. mas existem aliás, 7 pecados capitais. Capitais, né? Mas existem as 4 virtudes cardeais. Cardeais não por causa dos cardeais, mas porque vem de cardo. Cardo significa eixo. Se diz que são as virtudes eixo, porque todas as outras virtudes derivam dessas. Isso foi primeiramente colocado por Platão, depois foi desenvolvido por Aristóteles, Cícero, e acolhido depois por Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E dentre essas 4 virtudes, que é fortaleza, justiça, temperança, tem uma que eu acho muito importante, que é a prudência. E a prudência, vocês vão perceber que quando ela é retratada na arte, ela vem junto normalmente com 4 elementos. Um espelho. Um espelho por quê? Porque para que eu seja prudente, eu vou ter que me conhecer. Eu vou ter que olhar para mim. Quais são as minhas potencialidades e os meus limites? Quando eu vou tomar uma decisão dessa, vou mudar minha vida, eu tenho que saber o que é que eu consigo, de fato. E o espelho também, porque consegue ver o que está atrás. Porque a prudência também é a virtude do tempo. De eu aprender com o que passou, de eu agir no presente e conseguir antever o futuro. E quando eu falo em ação, eu falo de um outro elemento, que é uma flecha. Vocês vão ver na história da arte, sempre aparece isso. A prudência com uma flecha. A flecha por quê? A flecha significa ação. Agora, uma ação dirigida. Uma ação que você... que tem uma direção. Não é uma ação qualquer. Um outro elemento. Um livro. Por que aparecem os livros? As ações, elas têm que ser baseadas em informação, têm que ser baseadas em dados, têm que ser baseadas em conhecimento. O conhecimento, ele faz com que as suas ações tenham mais sabedoria. E um outro elemento que aparece é uma cobra. Porque a serpente, ela é tomada como um animal que sabe esperar o momento certo. Para dar o bote. Para dar o bote. Então, a gente tem que lembrar que prudência é saber esperar, agir com cautela, mas agir.
Uhum. e agir com propósito, direção e baseado em conhecimento. Você se preparar para aquilo ali. Uhum. É por isso que eu acho que das virtudes a mais interessante que tem. Uhum. Porque prudência não é inação, Uhum. mas é uma ação comprometida com objetivos e com conhecimento e com sabedoria. Muito interessante. É, Vou muito, guardar essas ilustrações aí para não esquecer, Cláudia. É verdade. Agora, doutora Mauri, para a pessoa fazer essa transformação e até chegar a esse momento, ela precisa de um período de autorreflexão, né, de interiorização. E a gente vive num mundo que está sempre chamando a gente para o externo, né? E com a falta de tempo, né? Aí, de repente, as pessoas se pegam, se sentem com vazio, não sabe o que é que tem. Como é que, como é que a gente pode lidar com esse tipo de dificuldade, né? Você está coberto de razão. Assim, eu Uhum. acho que a gente vive um mundo que, quando a gente pensa, de novo, eu falo das redes Uhum. sociais, falo da internet e tudo mais, assim, a gente está muito cheio de informação, né? Uhum. Eu lembro quando surgiu a primeira caixa de som que eu vi na minha vida, dessas portáteis que você Sim. carrega, eu fiquei, que negócio encantador, uma caixa de som, né? Você coloca o som alto ali e tal, mas na hora que cada um tem a sua caixa de som na praia, né? Errado. E você não consegue escutar mais o seu som, É, não é? é verdade. É um pouco do que a gente está vivendo na nossa sociedade. A gente Uhum. está numa sociedade com tantas opiniões gritando, né? Com tantas informações, que a gente vive num volume tão grande. Eu falei que informação é uma coisa importante, conhecimento Sim. é coisa Uhum. importante para a tomada de decisão, mas na hora que você se inunda de conhecimento, se inunda de opiniões, você acaba esquecendo de olhar para a mais importante, que é a sua opinião. A gente não precisa consumir a opinião do outro, né? A gente não precisa consumir a vida do outro como se fosse valendo para o que é a minha vida. E muitas vezes, Rafael, até essas frustrações também que acontecem no final do ano, tem a ver com isso, com escolhas que não são escolhas minhas, mas escolhas que eu importei da vida do outro, Uhum. que eu imaginei que fosse uma referência, que fosse um influenciador interessante para as minhas decisões. Uhum. E aí, assim, parar para escutar os próprios sentimentos, parar para escutar exatamente, volto a falar, né? O que é de fato valoroso para mim, é algo que é fundamental para que eu tome decisões melhores e mais afinadas com os meus propósitos reais de vida. Como é que essa vida movida por propósitos, né, bem pensado, bem refletido, ele pode trazer de benefício para a saúde física e mental do indivíduo? Faz toda a diferença, porque quando você vive uma vida com sentido, é como se tudo ficasse muito mais fácil, porque as coisas você consegue fazer as coisas com mais paixão. Quando você faz com paixão, parece que você sente menos dor, inclusive. Né? Você vê ali um jogador de futebol que está ali, né, querendo fazer um gol, né? Ele às vezes faz um gol, leva uma queda logo em seguida, vem o outro, aperta ele, derruba ele no chão, assim, ele não está sentindo dor naquela situação, né? Porque ele está fazendo aquilo ali com tanta vontade, com tanto propósito, que parece que a parte dolorosa ela fica muito mais suportável. Uhum. E a vida como um todo funciona mais ou menos assim, né? Quando a gente tá seguro de que as nossas decisões nos colocam em direção a uma vida que para a gente é significativa, Uhum. não é que a gente não vai sofrer, mas é que o sofrimento ele fica mais suportável. Ele fica inclusive, compreensível. Né? A gente entende que está sofrendo, entende que tem que passar por aquilo ali para poder ter algo que a gente considera que é mais valoroso adiante. Então, eu acho que fica muito mais fácil viver. Né? E aí, consequentemente, eu acho que o corpo, como eu te falei esse exemplo da dor, né? Da dor física, mas isso vale para qualquer que seja a situação. Eu acho que vale também para a dor psíquica, né? Vale também para as doenças como um todo. Um pouco antes de a gente conversar, falando de pesquisa e tudo mais, tem uma pesquisa que eu acho muito interessante. Qual é? Vou falar em propósito. Essa foi descrita num livro chamado Mortais, de Atul Gawande, que é um cirurgião americano. Muito interessante esse livro, sugiro para todo mundo ler. Nesse livro, Atul Gawande fala de uma pesquisa que foi feita num centro geriátrico, não era um centro, uma espécie de asilo mesmo,
onde você tinha vários idosos morando naquele centro. E aí eles fizeram uma pesquisa dividindo, eles colocaram plantas em todos os quartos dos idosos. Uhum. Só que para metade deles, eles disseram para o idoso assim, olha, você vai ter que regar a planta. Uhum. Para a outra metade, eles pediram um funcionário para regar a planta. Uhum. Foi muito curioso o que se observou. A taxa de intercorrências clínicas e a taxa de mortalidade foi menor no grupo dos idosos que regavam as plantas, Gente, Que fantástico. não é? E aí eu acho que também a gente tem que pensar nisso, sabe? Às vezes, qual é o nosso papel na vida? Uhum. Qual é o nosso papel no sentido assim do servir para o outro também, né? E não só o que é que a vida vai me trazer, mas assim, o que é que eu vou trazer para a vida, independente de qual seja a idade. Uhum. E muitas vezes as pessoas pensam também que propósito tem que ser coisas grandiosas, sucesso, né? E De às forma vezes alguma. está nas pequenas coisas do cotidiano, né? Não precisa ser nada grandioso Uhum. assim. O meu propósito de vida é ver o Náutico ser campeão brasileiro um dia. Então eu tenho certamente anos pela frente até que isso se concretize. Tá difícil, viu? Centenário, centenário. Agora, você falou em asilo, né? Aí eu lembrei também que muitas pessoas estão numa certa idade, sei lá, por exemplo, 60 anos, e elas acham que não têm mais condições de projetar uma nova vida com mais propósitos, né? E, no entanto, o brasileiro, né? O tempo de vida do brasileiro e de boa parte do mundo está maior, né? As pessoas hoje vivem, né, 80, 90, 100 anos, né? O Isso. que é que o senhor acha dessa situação? Na verdade, no mundo inteiro, né, a expectativa de Uhum, vida está aumentando muito. E tem uma uhum, coisa que é muito importante falar do ponto de vista uhum, estatístico, porque quando se projeta uma expectativa de vida no Brasil de 78, 79 anos, uhum, eu estou contando aqui com as pessoas que morreram cedo, com as pessoas uhum, que faleceram por acidente de carro, faleceram assassinadas, faleceram por, sei lá, por alguma afecção mais precocemente. uhum, Uhum. Mas se uma pessoa chega aos 60 anos, a expectativa de vida dele não é 78 anos, é mais do que isso, uhum, tá? Sobretudo no momento onde a gente tem muitos avanços na medicina. Então, uhum, hoje, a quantidade de medicações antihipertensivas, antidiabetes, antiobesidade, hoje em dia a gente tem, né? A obesidade é um dos maiores fatores de risco uhum, para uma série de afecções. Hoje a gente consegue também lidar com a obesidade. A gente tem uma projeção de realmente, se você conseguir manter a sua cabeça boa, suas pernas boas, você vai ter aí certamente dignidade para viver 20, 30 anos pela frente bem, uhum, né? Isso significa dizer que precisa fazer projeto realmente quando você estiver com 60, uhum, porque uhum, pode ser que você viva até os 90 ainda com a cabeça uhum. boa e interagindo. Agora você tem que Sim. estar aberto às novidades, Uhum, Uhum. aberto ao aprendizado, aberto a novos vínculos sociais, uhum, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso àquele modelo do que era os 60 anos há 60 anos atrás, uhum. né? Quem chegava aos 60 anos há 60 anos atrás tinha um script de receber os seus filhos em casa, junto com seus netos, aquela família e tal. Hoje não. Hoje o seu filho está morando numa outra cidade, os seus netos É talvez nem lhe verdade. conheçam direito, né? Uhum, Então você vai ter que se adequar muito a essa nova configuração da uhum, nossa sociedade, da nossa cultura. E aí, consequentemente, renovar os seus ciclos sociais, renovar os seus projetos, inclusive de aprendizados durante esse tempo, e tentar não se desconectar, né, do que está acontecendo no mundo, para que você tenha uma chance menor, né, de ter que conviver com um dos maiores males que a gente tem, das maiores preocupações que se tem hoje nos países desenvolvidos, é a solidão. Uhum. É o quanto as pessoas com mais de 70, com mais de 80, estão vivendo sozinhas, e a solidão, aí sim, também vira fator de risco para uma série de outros problemas de saúde física e uhum. psíquica. E aí a gente precisa pensar realmente aos 60 anos como é que a gente vai fazer essa renovação para aos 70, 75 a gente estar com uma vida que seja preenchida, né, por elementos que a gente
se sinta satisfeito. Inclusive, hoje em dia, as pessoas têm até condomínios, né, de pessoas mais velhas, pessoas que passam a viver com os amigos, né, e não com. Tem projetos de viver com amigos e não com familiares, né, até por essa Sim. questão mesmo, né? Essa vai ser a tendência, né? Se continuar nessa forma, né, que as pessoas estão valorizando a produtividade, Uhum, os filhos terão menos tempo para a gente, os netos terão menos tempo para a sim, gente e provavelmente viverão longe da gente, é né? Mesmo que verdade. viva na mesma cidade, Uhum, mesmo cidade feito Recife, os deslocamentos são demorados, né? Às vezes sim. você vê os idosos, o filho vai uma vez por semana na casa do idoso, Uhum, então assim, o que é que você vai fazer o resto da semana toda, uhum, né? Em termos de vínculos uhum, sociais. Então, eu mesmo já falei com os meus hum. amigos, a gente já está combinando Ah, o é? Eu condomínio. também, sabia? Eu tenho até um nome, o meu, Radicais Livres. Ah, é? Eu não tinha pensado no nome, não, mas vou pensar também. Condomínio. Mas já chamei uns 3 ou 4 amigos para morar no mesmo condomínio e É, a gente escutar música junto, tocar é. alguma coisa Ah, é junto, fundamental. ler e comentar sobre o que a gente está lendo e Uhum. reclamar dos filhos que não estão aparecendo. Tem até um filme muito bom que chama E Se Vivêssemos Todos Juntos, Ah, que é é? sobre um grupo de amigos que resolvem morar juntos também, já depois de idosos. Essa questão da idade, eu me lembro, Amori, que eu gosto muito de pesquisar em jornal antigo. Tem umas manias assim, né? Sim. Aí, lendo uma vez um material e falava que eles estavam fazendo alguma coisa lá para uma senhorinha de 42 anos de idade, veja. Hum. 42 anos de idade, um jornal, décadas atrás, chamava de Senhorinha, senhorinha, né? E imagine. eu até lembro o próprio símbolo, né, da terceira idade, né, que até pouco tempo, ainda a gente acha por aí, né? É, Era uma pessoa de bengala, né, de 60 anos de bengala. A gente não vê ninguém de bengala de é, 60 anos, é. né? Então essa Isso. imagem mudou, né, porque não faz mais sentido essa ilustração nos dias de hoje, né? É verdade. Hoje a gente falou muito sobre esse momento de entristecimento do final do ano, ou essa questão do propósito de vida. Certamente que tem gente que hoje está nos assistindo ou ouvindo, né, que olhou isso assim, olha, eu estou me identificando exatamente com isso, né? Ou não Uhum. estou com esse propósito de vida, ou eu chego nessa virada do ano com esse sentimento. Que orientações o senhor daria para quem está enfrentando isso virar a chave, né? E qual o momento, vamos dizer, em que essa pessoa é importante que ela busque um profissional, seja psicólogo ou psiquiatra? Olha, psicoterapia é algo que eu acho que é sempre interessante, independente de você estar agudamente doente, né? Uhum, É uma forma que você tem de parar durante uma hora na sua semana para pensar sobre as suas escolhas, para pensar sobre o que você está fazendo da sua vida, para pensar em projetos, né? Para pensar no como também, uhum, né? E pensar como você pode gerenciar melhor os conflitos que você tem na vida, porque a maior parte do que se fala em psicoterapia são conflitos uhum, pessoais. A gente está falando aqui que solidão é um grande problema, mas o melhor e o pior que a gente vive no mundo está relacionado com pessoas, uhum, né? Mas quanto mais eu consigo escolher bem quem são as pessoas que vão estar do meu lado, e aqui é independente de falar de pessoas boas ou pessoas ruins, né? Sempre são as pessoas boas para mim, uhum, né? Cada pessoa encaixa com pessoas diferentes. É importante você entender o quanto os seus relacionamentos estão te fazendo bem e quais são aqueles ali que você precisaria até dar uma afastada e fazer com que as pessoas procurassem outras pessoas né, que uhum. encaixassem melhor. Então, eu acho que psicoterapia sempre é útil para que você lide um pouco melhor com os estresses e com a sua vida. Agora, claro, se você está agudamente deprimido, né, agudamente ansioso, aí vale ainda mais a pena você procurar uma psicoterapia e aí se essa angústia for um sofrimento muito significativo a ponto de atrapalhar as tuas relações sociais, a tua funcionalidade no trabalho, né, aí vale a pena você procurar um psiquiatra, né, Uhum. para checar se você está apresentando ou não, né, um quadro de depressão, de transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, que são quadros que são tratáveis hoje em dia, que é outra coisa também que a medicina avançou bastante, Uhum. né, no tratamento dos transtornos mentais. Hoje em dia não faz mais sentido a gente passar uma vida de sofrimento. Eu falei de sofrimentos pontuais, sofrimentos existenciais, que todo mundo vai ter. Não cheguei a falar anteriormente de alguns sofrimentos que são dispensáveis. Depressão, né? Depressão é uma síndrome, que não é só eu estar insatisfeito
com a minha vida. A depressão, ela toma, né, a forma como você pensa, a sua energia, né, a sua capacidade, inclusive, de promover mudanças na sua vida. Ela toma a sua concentração, ela faz com que você fique pensando de uma forma muito pessimista, né, se culpando das coisas de uma forma exagerada, desnecessária, com ideias de arrependimento, com ideias de ruína, muitas vezes até com ideias de morte. E muito associada a uma dificuldade, uma incapacidade de sentir prazer, né? A depressão é uma doença muito devastadora em termos de qualidade de vida. E aí, hoje em dia, não faz sentido mais você ficar meses a fio com depressão diante da oferta que a gente tem de tratamento, sejam farmacológicos, sejam psicoterápicos, né? Assim como transtorno de ansiedade. Às vezes a gente não consegue zerar ali a ansiedade, até porque a ansiedade zero é feito pressão zero também, né? É ruim, né? Pressão tem que estar ali em 11/7, né? Mas alta demais é ruim, baixa demais também vai provocar, digamos assim, ameaça até a própria vida, né? Mas aquelas ansiedades que são paralisantes, né? Que são incapacitantes, que fazem com que o mundo vire uma coisa inabitável, de tão terrível, catastrófico que é, né? Os desafios da vida se tornarem muito maiores do que de fato, né, eles são. Aí eu acho que vale a pena procurar um profissional psiquiatra para poder checar se não tem um transtorno de ansiedade que está ali atrapalhando a sua forma de ver o mundo, colocando uma lente de aumento nas dificuldades, né? Doutora Mauri, essa conversa está maravilhosa. A gente ficaria aqui horas e horas falando, mas infelizmente a gente tem que terminar o nosso Pernambucast, né? Então, com essas dicas e análises interessantes do psiquiatra Mauri Cantilino, a gente termina mais essa edição do Pernambucast. Doutora Mauri, o senhor gostaria de colocar algumas considerações finais? Olha, eu acho que essa conversa foi muito boa sobre vários aspectos. Com certeza. Acho que uma das formas que a gente tem também de lidar, né, com algumas angústias é a gente lendo, sabe? Eu acho que eu sinto falta das pessoas voltarem a ler, né, voltarem a se debruçar sobre uma coisa que traga um pouco mais de profundidade, que traga um pouco mais de reflexão. E nós talvez tenhamos esquecido, né, de falar sobre isso, né, sobre esse tempo, esse verdade. intervalo de vida, para que a gente se aprofunde em determinados assuntos que a gente considere que são assuntos importantes também. Porque quem tem um livro bom está ali em conexão com o autor. Então não está sozinho, né? E por falar em estar sozinho, se estar sozinho é um problema durante Natal, durante festas e tudo mais, quando a gente faz essa avaliação das nossas relações e percebe, poxa, as minhas relações estão fracas, não fui convidado para o Natal, como é que vai ser e tal. Não pense se você vai receber um convite, mas entre em contato com as pessoas, né? Procure fazer alguma coisa pelo outro, né? Procure saber de alguma pessoa querida que você não via há muito tempo, procure telefonar para um amigo que você não vê há muito tempo. Não precisa ser no dia do Natal, mas eu acho que esse é um momento particular de final de ano que fala de conexões, mas que a gente pode tomar também como reconexões e como conexões novas. Então, se dentre as suas conexões, imediatamente o negócio está ruim, faça as reconexões ou conexões novas, sobretudo pensando em servir. Porque Martin Luther King, né, dizia exatamente isso, né? Todo mundo pode ser grande, assim, nem todo mundo pode ser famoso, mas todo mundo pode ser grande, porque a grandeza vem do servir, e todo mundo pode servir. Fantástico. Obrigado, Dr. Mauri, por participar do Pernambucast de hoje, né? Saímos aqui com várias reflexões, né, Cláudia? Para esse final de ano, para o novo ano, novo ciclo também que vai começar, e certamente nossos leitores, ouvintes, ou telespectadores, nunca eu sei dizer no Pernambucast, quem é que está interagindo com a gente. Esperamos que você tenha gostado também. Se você desejar mandar alguma perguntinha, alguma sugestão de pauta, pode mandar um e-mail para claudia@algomais.com ou interagir com alguns dos nossos conteúdos nas redes sociais. Muito obrigado, Dr. Mauri, por participar conosco. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigada, doutora Mauri. Tchau para vocês e até o próximo episódio.